Cordel, que é um ponto de memória Estação do Cordel, em que a gente vem realizando um trabalho do cordel aqui na cidade de Natal e em todo o estado do Rio Grande do Norte. Esse é um trabalho que a gente vem, é uma equipe de trabalho, um pessoal que vem desenvolvendo um trabalho assim muito interessante do resgate. Dentro da Estação do Cordel, a gente tem vários projetos que a gente desenvolve. Um dos projetos foi o Ciclo Natalense do Cordel, que recentemente nós realizamos o nosso 5º Ciclo Natalense do Cordel. Este ano, pela a crise sanitária, né, que atingiu o mundo, nós fizemos de forma online, né, que é justamente um espaço onde a gente discute, né, o cordel, né, brasileiro, né, a gente envolve um número de pessoas de vários locais do Brasil, inclusive aí de Minas Gerais teve a Amado Costa, que participou também de uma das mesas em que discutiu a participação feminina no cordel, né, e outros locais do Brasil, né? Então, inclusive agora por ter sido online, possibilitou inclusive essa extensão para outras pessoas de outras regiões, né? Mas as primeiras 4 edições nós realizamos também com a presença de gente do Rio, de São Paulo, da Bahia, né, de Fortaleza, né? É um evento que a gente realiza, que a gente potencializa muito os debates e os estudos sobre o cordel, tanto com pesquisadores como também com os poetas, né, e os amantes também dessa arte. Então, é um movimento também muito interessante, né, que é o Círculo Natalense do Cordel. Moisés, é mais ou menos isso, Moisés. Então, a gente pergunta para o poeta, né, acho que o pessoal não conseguiu acompanhar, né, na semana passada, justamente falando da literatura de cordel no Rio Grande do Norte e os trabalhos que são desenvolvidos pelos poetas, né, cordelistas, e a intervenção do Estado, né, que parcela o Estado agrega, né, o que parcela os poetas, literatura de cordel, agrega, né, para o desenvolvimento da literatura do cordel no Estado, mas não só na questão né, do cordel, né, do artista, da cultura em si, mas a questão de promoção, né, da educação, né, para a melhoria da educação no Estado. O poeta pode estar explanando para nós aí, né, ele tem total liberdade para estar falando sobre esse tema por nós. O folheto de cordel, né, o cordel, que depois passou a ser conhecido como cordel, ele sempre teve uma presença na vida das pessoas, né? Uma coisa que veio com muita força aqui no Nordeste, que se transformou num instrumento valioso da nossa cultura. A maioria dos poetas, no final do século XIX e XX, já tinha gente que vivia, sobrevivia do cordel. Era muito comum os cordelistas saírem às feiras, irem às praças, irem nas estações de trem, fazer a sua apresentação, né? Era comum, né? O Leandro Gomes de Barros foi um dos primeiros assim a impulsionar a edição dos cordéis, naquele formato 11 por 16, e era justamente com aqueles pequenos folhetos que eles iam a esses espaços públicos e desenvolviam um trabalho de divulgação e de apresentação da sua poesia, dos seus poemas. Isso foi muito importante, que propagou e divulgou. Então, era comum as pessoas se prepararem para a feira para ter contato com os cordelistas, com os folheteiros, né? Porque alguns, inclusive, eram simplesmente folheteiros. Simplesmente que eu falo, ele não era poeta, não fazia os poemas, mas trabalhava na divulgação. E era justamente na feira o principal espaço de propagação do cordel. Então, muitas famílias guardavam um pouquinho do seu dinheiro para adquirir os folhetos e levavam para suas casas. E nos seus lares, né, pegavam aqueles que tinham uma leitura mais afiada e os filhos, os jovens que eram amantes da leitura já, utilizavam o cordel, inclusive, para fazer leituras coletivas. Isso era muito comum nas famílias. De lá para cá, né, no início do século XX para cá, mudou um pouco a configuração, né? Por exemplo, hoje, o cordel está muito presente, né, dentro das escolas, né? E a gente tem feito também um movimento de trazer de volta o cordel para as praças, né? A Estação do Cordel justamente é um espaço que é de frente para uma praça, então a gente tem utilizado bastante esse equipamento público, né?
trazendo o cordel para a praça, que durante um período, inclusive, era proibido os cordelistas irem às praças fazendo seu trabalho, muitos eram perseguidos. Hoje, basicamente, o cordel está muito presente dentro das escolas, né? Muitos professores que amantes, que gostam, levam o cordel para as escolas e abrem, inclusive, as escolas para que os poetas possam também ter sua participação no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante, né? Apesar das limitações que a gente tem, por exemplo, na formação dos profissionais em relação ao cordel. Por quê? Porque a maioria das universidades elas não têm disciplinas que estudam cordel dentro como um gênero literário. Já existe universidade no Brasil que tem essa abertura? Existe, em vários estados, né? Em Fortaleza mesmo, aqui na Paraíba, né? Na Bahia. E existem algumas universidades que já deram um passo à frente e incorporaram o cordel como um gênero literário e estudam nos cursos de letra, de pedagogia, o cordel. Isso é muito importante. Mas não é uma regra, certo? Não é uma coisa que está incorporada ao currículo da formação dos profissionais de letras, de história, de pedagogia, o cordel, né? Então, por exemplo, muitos profissionais querem levar o cordel para dentro das escolas, mas muitos, inclusive, abrem um momento também de aprendizagem para eles. Eles começam a aprender com os próprios poetas, porque não viram na formação acadêmica o cordel. Apesar de que as universidades têm desenvolvido, e os estudantes, muitos professores, desenvolvido estudos sobre cordel. Tem muitas teses de mestrado, de doutorado, que estudam cordel, apesar dessa limitação. A mesma coisa acontece nas redes públicas, do ensino básico, né? Tanto municipal e estadual. Não tem nos currículos incorporado o cordel como um elemento também, né, curricular. Não tem. Às vezes é um professor interessado, que conhece os poetas, que quer trazer uma coisa diferente para os alunos, leva o cordel para as escolas, né? Mas não como parte do currículo. Até mesmo porque a grande maioria dos livros didáticos que estudam literatura ainda tem essa limitação, não traz o cordel como esse gênero literário. Alguns livros vêm até citando, mas a maioria não. E você for estudar a literatura brasileira e olhar os personagens da literatura brasileira, você dificilmente encontra um Leandro Gomes de Barros dentro de uma antologia. Porque ainda essa visão ainda é carregada de preconceito em relação ao cordel, porque dividiram a poesia entre erudito e popular. É uma coisa da cultura popular, então você divide, separa. Você não encara e não enxerga o cordel como uma poesia. Poesia é poesia, vai ter de qualidade e vai ter de péssima qualidade. Certo? Não, mas eles separaram, né? A coisa erudita, a coisa que era elaborada pelos estudiosos, pelos grandes poetas, né, por pesquisador e tal, e o cordel era uma coisa que era feita por pessoas analfabetas, que não entendia muito da literatura, que não dominava a língua, né? E a gente fica pensando assim, como é que um Leandro Gomes de Barros, que tem centenas de títulos, que abordava sobre N temas, né, seria analfabeto? Porque na cabeça de muitos acham que para ser poeta, você tem que passar pelas academias, teria que passar pelas academias. Ou seja, você não lembra que no início do século XX, a maioria do povo que trabalhava na zona rural não tinha acesso à escola. Então, muitas vezes, a formação era autodidata, né? Muitos aprendiam, né, na raça. E aumentava seu conhecimento através desse contato diário e evoluía a partir daí. Não passava por bancos escolares. Então, estava alfabetizado ou não? Uma pessoa que consegue, por fora da escola tradicional, né, recolher conhecimentos, interpretar a vida, o mundo. Na nossa visão, era extremamente alfabetizado, entendia o mundo. Então, você pega um Leandro e os textos dele, falava de temas variados. Né? Mas na visão de muitos, não. O cordel era feito por analfabetos. Né? Então, esse é um debate que a gente vem trazendo, vem discutindo, uma batalha grande do movimento cordeliano, né, que tem um encontro que foi realizado por estudantes de letras em 79, e os estudantes aprovaram a resolução de que o cordel deveria ser incorporado ao currículo dos cursos de letras. Essa preocupação é uma preocupação antiga, uma luta, uma batalha. Né? Você vê o próprio cordel, ele
se separar da literatura brasileira, foi batizado de literatura de cordel, quer dizer, uma coisa que segrega, não é da literatura brasileira, é literatura de cordel, é outra coisa, é uma subliteratura. Inclusive, a gente faz uma batalha para ter esse entendimento e fazemos questionamento esse nome que foi batizado, o cordel, com literatura de cordel. Por que não? Um gênero da literatura brasileira. Porque tem que separar literatura de cordel. Então, são certas questões, inclusive, que a gente reproduz. A gente que vive no meio, às vezes tem resistência de fazer esse questionamento, de revelar para o mundo que essa forma de separação, cultura popular, cultura erudita, foi justamente para segregar aqueles que são filhos do povo, que também tem sua arte, que propaga a sua arte, que elabora, que tem criação, está separado dos ditos eruditos. Isso tem a ver com a divisão de classe social numa sociedade, em que eles não permitem, né, que aqueles que vêm lá de baixo possam criar. Né? Então, separa, segrega. E essa é uma coisa que a gente questiona. Dentro das academias já tem esse debate bastante antigo, né, e essa separação, de entender essa separação como uma coisa que é de divisão social, que reflete nas atividades que existem dentro de uma sociedade. Então, a mesma coisa é o debate da literatura brasileira e literatura de cordel. Então, é todo um debate que a gente vem fazendo, Moisés, que não é fácil, desde os encontros, dos seminários, há mais de 10 anos atrás, na Caravana do Cordel, que eu morava lá em São Paulo, e foi lá que eu iniciei a minha escrita de cordel. Não foi aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste eu conhecia, lia, gostava, mas foi lá em São Paulo, morando lá, que eu me incorporo, né, a equipe dos escritores e começo a escrever meus cordéis. Né, e participar do movimento que foi muito interessante, que foi conhecido como Caravana do Cordel. E essa Caravana do Cordel criou um espaço para o debate, para o estudo, para essas reflexões que eu estou socializando agora com vocês. Né? Ou seja, foi fruto de um coletivo, não é da minha cabeça, fruto de um coletivo, de uma observação sobre essa trajetória do cordel, um estudo, uma pesquisa, que a gente foi chegando a algumas conclusões. Então, o movimento Caravana do Cordel deu todo esse suporte. Então, quando eu voltei para Natal, eu voltei com esse acúmulo. Então, possibilitou lá que, quando eu cheguei em Natal, me juntar também com um movimento que já existia. Então, já existia a Casa do Cordel aqui. A gente começou a participar, envolvendo, realizamos vários seminários, vários estudos, vários debates, abrimos as portas na época da Casa do Cordel para vir gente de fora, porque muitas vezes tem aquela visão de que as pessoas se fecham e não quer dialogar com as pessoas que estão lá fora, ou seja, receber aqueles que estão lá fora, até para a gente crescer. E foi lá que a gente começou a conversar e debater sobre essa abertura e receber poetas e pesquisadores de outras regiões do país para que viessem dialogar com o povo aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Isso foi importante, porque permitiu, inclusive, que os cordelistas aqui de Natal e do Rio Grande do Norte pudessem ter contato e ter uma relação com pessoas que também faziam o cordel em outras regiões do país. Certo? Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Depois veio a ideia do Círculo Natalense do Cordel, e no Círculo Natalense do Cordel nós discutimos, vamos fazer um espaço coletivo, uma coisa que seja coletiva, porque a Casa do Cordel tinha um proprietário. Então, nesse debate que a gente fez, surgiu a ideia de ter um espaço coletivo, que é justamente a estação. A ideia da estação era justamente pelo fato de ser uma coisa que agrega gente, que junta pessoas. Então, veio a ideia da Estação do Cordel. E dentro do projeto da Estação do Cordel, a gente discutiu que não podia se dialogar só com o cordel, mas com o aboio, né, com o repente, com o coco, né, com samba de roda, com chorinho. Quer dizer, o cordel passou a ser uma senha, né, de abertura para dialogar com todos esses elementos artísticos, e foi importante, porque muitos projetos, inclusive, se potencializaram a partir da existência da Estação do Cordel. Muitos grupos surgiram lá dentro. O Bando de Fabião, que é um grupo que toca samba de roda, né? Teve grupos que começaram a fazer seus primeiros shows lá, como Fuxico de Feira,
que toca a brasilidade, a regionalidade aqui da nossa região, né? O chorinho que passou a ser realizado em frente à praça, os encontros de viola, o repente na praça que a gente começa a trazer, as mesas de glosa, que em Natal tinha desaparecido, e a gente abre a Estação do Cordel justamente para desenvolver as mesas de glosas. E agora, inclusive, no ciclo natalense, nós realizamos uma mesa de glosa, inclusive com pessoas de vários estados, né? Tendo as meninas da região de São José do Egito, né? Presente com pessoas da Paraíba, com pessoas do Rio Grande do Norte, a primeira mesa de mulher feminina realizada aqui no espaço do Rio Grande do Norte, né? Em que as poetas desenvolveram todo um trabalho de glosa. Então, foi um trabalho assim espetacular que a gente vem desenvolvendo, e agora, inclusive, lutando também para ter verbas, participando desses editais, lutando e exigindo que os governos investam na cultura, porque aqueles que assumem os cargos públicos têm o dever de investir na cultura, como investe na saúde, como investe na educação. Agora mesmo, durante a pandemia, a gente viu o valor que tem a cultura, a arte, que foi justamente esse elemento da nossa realidade que deu um suporte para as pessoas vencerem esse distanciamento. Né? A arte esteve muito presente, está muito presente nesse período de pandemia. Né? Aqui mesmo, a Estação do Cordel, desde março que a gente vinha realizando lives. Né? Nós realizamos a primeira no final de março, no Instagram, né? Onde a gente dialogava e convidava alguém do mundo do cordel para conversar, para debater. Então, a arte estava muito presente. E quando veio a lei, a ideia da Lei Aldir Blanc, nós abraçamos, começamos a fazer a campanha para que, inclusive, fosse aprovada no Congresso, para que, inclusive, que em Brasília o presidente sancionasse a lei, para que a verba, quando chegasse nos estados e municípios, fosse, de fato, socializada. Quando a gente percebeu que os editais, por exemplo, aqui do nosso estado, ofuscava a participação do cordel, a gente abriu o bico, disse, cadê o cordel aqui? Nós não estamos nos enxergando aqui. Participamos de todo um movimento para mudar o caráter dos editais. Agora, nós, no município de Natal, nós aprovamos 4 projetos, no estado aprovamos 11. Tivemos que desistir de 2, porque cada pessoa só podia ganhar 3 projetos. No meu nome foram premiados 5. Eu tive que desistir de 2 projetos. Quer dizer, toda uma luta que a gente tem travado, agora vamos reverter isso aí e fazer uma distribuição para os poetas que, inclusive, não tiveram o alcance desses editais, que ficaram de fora, porque a burocracia desses editais é tão grande que muitos poetas não tiveram condições de desenvolver seus projetos, ficaram de fora. Então, os projetos que a gente aprovou, como o primeiro Festival de Artes Populares da Grande Natal, nós estamos incorporando vários segmentos que estavam de fora para participar desse primeiro festival. E vamos pegar a verba e distribuir para os que estão participando. Um dos projetos que nós ganhamos em Natal, que é a Estação do Cordel Vai à Sua Casa, estamos fazendo a mesma coisa, convidando um leque de poetas, né, de artistas para estarem dentro desse projeto, que a gente, inclusive, já iniciou antes mesmo de receber, porque a gente tem que filmar, porque todos vão ser online. Né? Mas foi a forma que a gente observa que a gente tem que trabalhar. Então, na Estação do Cordel, a gente tem trabalhado assim. Quando não tem dinheiro, não tem recurso, a gente tem contado com o apoio e a participação de muitos poetas. E quando tem os recursos, né, que a gente consegue, a gente socializa justamente com aqueles que dão suporte ao nosso trabalho durante o ano inteiro, quando não se tem a verba. Então, nós abrimos a porta para ele, para esses poetas que têm participado ativamente do nosso trabalho. E quando tem a verba, e principalmente que a verba é pública, a gente tem que socializar. Né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia aqui, durante esses 3 anos de nossa existência, nós já publicamos em torno de 12 obras. É pouquinha, mas com verbas nossas, com verba dos poetas. Esse trabalho que a gente tem feito, né, para ganhar e firmar esse espaço. A gente tem dado uma batalha, né, para fazer grandes encontros nacionais em que a gente discute, certo? Essa localização do cordel no cenário artístico do país,
para que a gente possa definir políticas públicas que potencializem. A gente vem enxergando e debatendo durante a pandemia e vem revelando que muitos poetas se transformam em verdadeiros educadores nas redes municipais e estaduais, participando de trabalho nas escolas, porque esses poetas não são remunerados por desenvolver esse suporte ao processo educacional. Alguns municípios do país, nos debates, e a turma tem apresentado, que muitos poetas recebem uma remuneração por desenvolver esse trabalho sistemático no interior das escolas. E é justo, porque os poetas vão para as escolas, muitas vezes às vezes não tem nem a merenda, né? Mas participa, se envolve, desenvolve projetos junto com os educadores dentro das escolas, voltam novamente para a apresentação desses projetos, sem receber nenhum tostão. E a gente sabe que tem muitos poetas que vivem da sua arte, precisa ter remuneração. E é uma luta que a gente vai travar justamente para cadastrar todos esses poetas que vivem da arte e possa ter um auxílio permanente e que se faça um calendário de atuação desses poetas junto às escolas, junto aos programas, né, que acontecem muitas vezes da rede pública, eles possam ser aproveitados. Então, é um debate que a gente tem que fazer. Agora precisa da união, né? Ou a gente unifica e une todos os poetas, os artistas, para que a gente possa ser uma única voz para desenvolver projetos desse tipo, ou vai ficar como é hoje, disperso, cada um engolindo o outro. Então, é todo esse debate que a gente vem fazendo, né, lutando para que cada vez mais o cordel tenha o seu espaço reconhecido. Né? Se a gente deu passos importantes, como foi agora em 2008, o reconhecimento o cordel como um patrimônio imaterial da nossa cultura, da cultura brasileira, mas nós não podemos ficar apenas nesse reconhecimento. O reconhecimento é importante, mas temos que dar passos largos em relação, de fato, ao reconhecimento, né, dos cordelistas, que, inclusive, foi também reconhecido como uma profissão. Tem que garantir os direitos, tem que construir espaço, tem que facilitar a publicação dos trabalhos dos cordelistas, que hoje muitos publicam na raça, seus folhetos, tirando 50 cópias, 100 cópias. E a gente pode, sim, ter, sei lá, cooperativas que dessem suporte para que produzisse os materiais do poeta com condições, com qualidade, com material bom. Aí muitos dizem, não, para ser cordel tem que ser papelzinho fraco, papel, não, isso foi lá no final do século XIX, onde o papel era só aquele, onde não se tinha essa infraestrutura que tem agora gráfica para produzir materiais com qualidade. Era lá atrás, não é que para ser cordel tem que ser daquele jeito lá de trás, não. Nós lutamos para cada vez mais que os materiais dos poetas possam ter qualidade, possam ter materiais que durem. Um material que é manuseado na escola não pode ser papel fraco. Tem que ser papel de qualidade. Tem que ter capas bonitas, ilustradas, para que, inclusive, os alunos possam manusear o material por um tempo maior. Não é essa questão da qualidade do material, nós não podemos simplificar, achar que tem que ser assim mesmo, porque é cordel que faz de qualquer jeito. Não. Nós temos que lutar para a qualidade dos materiais. E a gente sabe que muitas vezes essa qualidade, algumas editoras publicam essas qualidades, porque vende direto para o Estado, né? Enquanto que os poetas soltos, que não têm editoras, ficam aí sem condições de publicações materiais com qualidade. Ou seja, a gente tem que lutar por igualdade, para que todos possam ter sua escrita publicada, em condições que realmente seja favorável à circulação. Então, é todo um debate que acontece no mundo poético cordeliano que a gente tem que impulsionar, que a gente tem que tocar nas pessoas, fazer com que essas transformações ocorram. E a gente vem afirmando, o cordel não é uma coisa mais do Nordeste. O cordel está presente no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil tem cordelista, tem movimento forte. Então, esse é um debate que a gente vem fazendo. Vocês estão em Minas, tem focos em várias regiões de Minas, do cordel, como Minas é muito grande,
Às vezes vocês nem se conhecem, por estar num estado grande. Mas pode, inclusive agora com a internet, começar a criar um movimento dos cordelistas de Minas, porque tem debater, discutir como fazer, como interagir com as regiões do país, participar desses eventos. Então, por exemplo, essa circulação agora, inclusive com a pandemia, através das redes da internet, possibilitou dar esse passo, facilitou, porque antes a gente não pode fazer um encontro nacional porque não tem dinheiro. Ora, agora a gente pode aqui construir um momento em que a gente possa reunir cordelistas do país inteiro e discutir justamente esses caminhos. Eu acho que é por aí, Moisés. Falei demais, não foi, Moisés? Muito boa a explanação, poeta, muito boa essa explanação. Justamente, a gente vai chegar, quando o poeta toca na lei, toca na cordel como patrimônio material da humanidade. Né? O cordel, né, foi eleito um patrimônio, né, foi declarado patrimônio imaterial da humanidade. Né? O poeta não acha que esse título deveria ter um pouco mais de respeito, né, e ter um pouco mais de respeito do governo, do Estado brasileiro, aceitar, né, a literatura de cordel como disciplina escolar? Eu acho que sim, até por ter esse reconhecimento, certo? Até agora tem que complementando essa pergunta. Até por ter esse reconhecimento, exige do poder público agora construir os caminhos. Então, do setor da educação, tem que ter uma mudança profunda no currículo escolar. O cordel eles tem que estar presente no currículo, ele tem que ser curricularizado, né, dentro. Ele não pode ser apenas ficar à margem, não, quando um professor tem interesse, que gosta, que leva o cordel. Ele tem que ser parte do currículo. Não se estuda os sonetos na escola, os vários tipos de gêneros da literatura, porque o cordel não é incorporado como um gênero e é parte do estudo dentro das escolas. Por que ficar à margem? Apenas quando um professor tem interesse, uma professora tem interesse de abordar o cordel porque acha legal, ela é bonito, acha engraçado, é exótico. Aí muitas vezes chega na escola com esse perfil. Nós queremos que o cordel chegue com um gênero literário, que seja estudado como estuda a poesia, né? Como estuda todos os gêneros literários da literatura brasileira. O cordel esteja aí presente, ser parte desse estudo. Então não adianta só simplesmente ser reconhecido como patrimônio material, que foi uma conquista importante, foi uma batalha grande do movimento cordeliano brasileiro. Agora a gente tem que ir mais além. As universidades, inclusive, antes mesmo do cordel estar nos currículos do ensino da educação básica, ele teria que também estar dentro das universidades, nos currículos dos cursos dos profissionais que serão educadores, para que, inclusive, quando cheguem nas escolas, para trabalhar nas escolas, tenham um entendimento do que é o cordel, para que eles possam, de fato, trabalhar de forma consequente o cordel na sala de aula. Certo? A ideia do profissional e do poeta ir para as escolas é importante, é fundamental, mas o poeta ele não pode ser o professor, ele não é o professor. Os profissionais da área da educação é que também tem que se apropriar, porque quando você faz todo um trabalho de sensibilização com os alunos e quando você chama um poeta para participar, quer dizer, o aluno tem a base já. Ele vai ver ali como é a poesia, o cordel está sendo retratado a partir de uma figura, de um personagem que bebe ali na fonte. Mas não pode ser muitas vezes feito como é hoje. Quer dizer, às vezes os poetas se transformam nos educadores dentro da sala de aula. Certo? E a batalha nossa é para que, inclusive, os educadores possam ter a formação. Entenda, não é que o educador tem que fazer cordel, não é essa a exigência, mas que ele tenha noção, a básica do que é o cordel, porque quando ele trabalhar com os alunos, que levar um cordelista lá, os alunos vão ter a base. Muitos alunos, às vezes, aprendem diretamente com o poeta, porque o professor não fez esse caminho, não fez essa sensibilização,
não socializou os elementos do cordel para quando o profissional, o cordelista chega, os alunos já têm uma base. Existem, a gente vê que funciona muito mais quando é assim, quando um professor entende e ele faz o trabalho junto com seus alunos, faz as pesquisas, mostra mais ou menos o básico do que é o cordel, e quando chega um poeta para falar, os alunos ali já têm uma base. Aquilo vai ajudar a fluir muito mais o trabalho do cordel dentro da sala de aula, dentro da escola. E a gente sabe que isso existe. Então, por exemplo, o cordel ele tem que ser, de fato, né, ser reconhecido. Isso que eu falei para vocês, das redes de ensino, de educação, é cadastrar os cordelistas que vivem, que são profissionais da área, e eles passarem a receber remuneração pelo trabalho que é desenvolvido dentro das escolas. Isso é, de fato, um reconhecimento. Enquanto tiver aquela mentalidade, para ficar mais engraçado os eventos da secretaria, vamos chamar um cordelista, a gente não tem como pagar nada a ele, não. Não, mas traz ele para cá que ele divulga o trabalho dele. Vai ter um lanche, vai ter um lanche para receber, a gente divulga ele aqui, quer dizer, não é essa forma que nós queremos ser tratados, principalmente aqueles que vivem do cordel. Nós queremos que ele seja respeitado como profissional. Quando a Secretaria da Educação contrata um palestrante para a abertura das suas semanas pedagógicas, que paga um cachê, um prolabore, também tem essa mesma ideia de quando convida um poeta para fazer a abertura da semana pedagógica, que coloque no seu orçamento o pagamento, um cachê para aquele profissional que vai lá fazer a sua poesia. É esse tratamento que a gente quer, esse reconhecimento que a gente quer. O reconhecimento apenas como patrimônio material é um caminho, é um passo, mas não é a caminhada. É isso, Moisés. É o que a gente pensa, o que a gente tem trabalhado, o que a gente vem defendendo, né? Vem debatendo, né? Nos movimentos, nos espaços em que a gente está presente, para que a gente dê um passo importante, né? Justamente essa resistência, eu acho que, do meu ponto de vista, eu vejo também que há uma resistência do Estado, né, o Estado brasileiro, com relação à literatura de cordel, com relação aos poetas de literatura de cordel. Será que por não aceitar essa crítica, né, que desde os primeiros cordelistas, né, eles tinham sempre um posicionamento crítico, né, como se funcionava a política no Brasil, né, como funcionavam as coisas no Brasil, e o poeta acha que como se diz, essa barreira, né, essa falta de abertura, o poeta acha que isso tem a ver muito com o Estado brasileiro não aceitar a crítica? Bom, é verdade que os cordelistas, historicamente, sempre teve essa vertente de se posicionar, de falar das coisas da realidade, de criticar os desmandos que acontecem no mundo, né, no Estado, né, de ter essa visão crítica, de se posicionar, de não ficar em cima do muro. Sempre teve cordelistas nessa linha. Também tinha aqueles cordelistas, bajuladores, puxa-saco, né, muito ligados ao poder, né, que muitas vezes realizava suas rodas de cordel para enaltecer um governante que muitas vezes é um algoz do povo. Mas tinha aqueles que faziam a crítica. O próprio Leandro Gomes de Barros, que eu estou até com a camisa dele aqui, que foi de um ciclo natalense do cordel, tem muitos textos que questionavam os desmandos políticos, que questionavam as empresas estrangeiras que exploravam a economia brasileira, como os ingleses, que exploravam o trem, o bonde, né, da época dele, né, que dominava o fornecimento da energia. Então, ele fazia crítica. Tem textos deles que questionam justamente essa interferência estrangeira, dominante, né, essa um governo subordinado, né, à interferência estrangeira. Então, nos poemas dele tinha muito isso, de criticar determinados prefeitos, determinados governantes, né,
que desenvolvia política que era uma política que se chocava com os interesses do povo. Então, historicamente, se a gente for olhar, a gente vai encontrar uma vasta literatura, né, em cordel que tem essa marca crítica. É tanto que muitos poetas, ao desenvolver seus trabalhos na feira, né, nas praças, eram perseguidos pelo Rapa, que não queria que eles circulassem nos espaços públicos. Por quê? Porque era uma voz, um pensamento que destoava da realidade. É tanto que, num período da ditadura militar, o movimento cordeliano sofre, né, naquele período de 64 a 84. Sofre pelo fato de não poder expressar livremente as ideias. Então, muitos cordelistas, muitos poetas recuam, né? E continuam, inclusive, muitos aqueles que bajulavam os militares. Mas muitos tiveram que recuar, porque não podia externar o pensamento crítico, eram perseguidos, eram mortos, eram assassinados, eram presos. E com a retomada da redemocratização do país, de 84, né, a campanha das diretas, foi um momento que floriu, né, de poetas. O próprio Patativa da Sarelli dá um salto no cenário nacional e mundial a partir da intervenção dele naquele processo da campanha das diretas já. E ali destampou. E os poetas surgem, né, com seus poemas questionando a ordem. Isso ali foi muito importante. Né? E agora, durante muito tempo, a gente vai ver esses dois blocos, aqueles que dão sustentação e realizam poemas, né, para enaltecer determinados governantes, e há aqueles que sempre têm uma visão crítica, que questiona, né, que exigem, através de um poema, a aplicação de políticas de interesse, né, da população. Então, então, há essa perseguição. Historicamente, a gente vai perceber poetas que passaram a ser mais publicados porque tinham uma relação direta com os governantes, com aqueles que estavam no poder. Então, abriram as portas para a caminhada desse bloco de poetas. E aqueles que são excluídos. Isso existe. E existiu ao longo da história. Mas é um debate que está presente e que a gente vê hoje cada vez mais esse bloco de poetas que tem uma visão crítica, que questiona, que detona as políticas de governo, que atacam os interesses da classe trabalhadora, cada vez mais presente. Eu, quando comecei a escrever meus cordéis, ele tinha esse viés, porque eu sou da área de sociologia, então eu era professor de sociologia na rede pública de São Paulo, estadual, e eu queria desenvolver um trabalho e abordar os temas da sociologia, né, que tem muito essa questão de interpretar a sociedade pelo um olhar crítico. Aí eu queria o texto de cordel, porque os meninos gostavam da rima, gostavam do rap na zona sul de São Paulo. E eu disse, aqui eu também conheço uma coisa que rima, que é legal. Inclusive vocês que fazem rap, conhecerem o rap, cordel. Né? Na verdade, conhecerem o cordel. E aí a gente fez encontros de rap e cordel na zona sul de São Paulo. Nas minhas salas de aula, muitas vezes a gente fazia esse embate, levando o pessoal do rap e levando a turma do cordel que atuava em São Paulo para dentro da sala de aula, interagindo ali, dialogando. E foi uma visão rica. E foi aí quando eu entrei em escrever os cordéis. O meu primeiro cordel, que foi de 2008, foi justamente a turbulência econômica. Estava uma crise forte no mundo, na economia, os Estados Unidos feridos com a crise que acontecia no mundo, e aí eu tive a ideia de fazer a turbulência econômica. Ainda não dominava as regras, né, exatas do cordel, mas tive esse instinto de escrever sobre essa temática para trabalhar com meus alunos. Foi quando eu conheci o pessoal da Luzeiro, levei o texto lá, que era o Varnesi Nascimento, que abriu as portas junto com o Gregório, que era o proprietário da editora Luzeiro, que quando me viu o texto, disse, olha, a gente gostou muito, agora tem alguns problemas o texto. Você rimou os versos ímpares, não é necessário rimar os versos ímpares. Eu rimava numa cestilha todos os versos. Aí fazia mais a deixa. Ele disse, não precisa fazer isso. Fica muito amarrado. Às vezes você força uma rima só porque tem que ter a rima. E aí me orientou, eu refiz o cordel, aumentei mais o texto, porque lá trabalhava um texto maior, tinha feito com 32, e aí eles lançaram a turbulência econômica.
E aí eu tive a ideia de fazer os lançamentos em São Paulo, né? Num bar onde eu morava, em frente ao prédio que eu morava, na Zona Sul, na categoria de professores lá da Zona Sul, na escola que eu trabalhava. E aí a gente vendeu 1.500 cordéis rapidinho. Eu lancei no dia 28 de novembro, certo? De 2008, certo? E em janeiro, quando eu vim para Natal de férias, eu trouxe os últimos 300. Quer dizer, vem de 1.200, de 28 de novembro ao início de janeiro. E os outros 300 eu fiz lançamento aqui em Natal e acabou de vender. Quer dizer, tudo isso com potencializando esse trabalho do cordel. E são coisas que a gente acha que valoriza, né? A única maneira de valorizar o cordel é a gente tomando uma dianteira. São as pessoas que realizam esse fazer tomando a frente, como foi assim e sempre será. Os cordelistas sendo os protagonistas da propagação e divulgação do cordel. Então, isso foi muito importante. Quando o poeta tocou, né, justamente nessa questão da integração, né, a opinião de muitos dos outros cordelistas que eu entrevistei também, na opinião deles, falta muito essa união mesmo entre os poetas, né, dentro dos poetas cordelistas, né, de divulgação, né, para divulgar um pouco mais a literatura de cordel, dar essa abertura à literatura de cordel. O poeta acha que isso é justamente porque tem a poesia, o poeta crítico, e infelizmente tem aquele grupo, né, infelizmente, que os bajuladores que não querem entrar, né, no contexto, não querem entrar nessa luta. Você acha que isso impede, né, como diz, impede que seja criada essa unidade, que seja criado movimentos, né, para quebrar esses paradigmas, né, até mesmo de entrar, né, um pouco mais no Estado, de cobranças, né, de fazer cobrança no Estado em defesa da cultura, né, da literatura de cordel, em defesa de construir situações, né, estratégia, né, para a educação. Eu acho que justamente essa bajulação, né, tem o lado crítico, né, e tem um lado justamente, como diz a bajulação, e isso acaba, como diz, atrapalhando, né, acaba quebrando, né, aquilo que seria genuinamente a literatura do cordel. Isso é um ponto fundamental, né? A gente busca essa unidade, busca construir um caminho para fortalecer a luta pelos interesses da categoria, né, de cordelistas, mas a gente sabe que tem também pensamentos que não trabalham nesse aspecto da união, até por ter, como você fala, por ter uma visão diferente de mundo. Né? Mas o que a gente tem trabalhado é que é possível, sim, juntar o máximo de pessoas e trabalhar alguns elementos unitários em torno da categoria. Então, por exemplo, você defender que as secretarias de Estado e município cadastrem os cordelistas e remunerem ele pelo trabalho que ele desenvolve na escola, por que isso não é um elemento unitário? Por que todos não se juntam para defender isso? Defender que os cursos de letras, de pedagogia dentro das universidades coloquem o cordel no currículo, isso é uma coisa que fortalece ou não o movimento cordeliano? Fortalece. Qual o impedimento de todos estarem na luta por isso aí? De lutarem para que, inclusive, existam cooperativas que publiquem os cordéis do movimento cordeliano, inclusive com investimento de financiamento público? Isso é uma coisa que todos poderiam abraçar? Na nossa visão, sim. O debate mais é sobre o entendimento de que o cordel tem que ser um gênero literário, tem que ser parte da literatura brasileira. Isso é uma coisa que divide os cordelistas? Por que divide os cordelistas? Porque isso é uma coisa que não é abraçada por todos. Valoriza ou não o cordel? Ele sendo reconhecido como um gênero literário. Então, tem coisas que é possível, sim, ser bandeiras que unificam o movimento, independente da visão que a gente tem de mundo, político que a gente tem do mundo. Mas tem muita gente que, pelo fato de termos essa visão de mundo distinta, não quer se misturar. Exclui aqueles que pensam diferente. Não quer conviver com aqueles que pensam diferente. Quer dizer, é a batalha que a gente tem hoje dentro do movimento cordeliano em construir essa pauta unitária.
de fazer um grande evento nacional que construa. Hoje, criaram na cabeça que existe o baixo clero e o alto clero dentro do cordel. Quer dizer, concepções como essa, em vez de ajudar a construir um movimento unitário, segrega a divisão. Ora, quem faz parte do alto clero? Quem faz parte do baixo clero? Quem é esses grupos cristalizados? Quer dizer, é essa visão que, em vez de ajudar a construir os caminhos, segrega, separa. Eu acho que é contra isso que a gente tem que se levantar. E o movimento do cordeliano tem que entender. E a gente tem que construir um movimento que possibilite, não é só aqueles que já dominam, né, o fazer do cordel, é mais juntar todos aqueles que estão iniciando, que são parte desse movimento cordeliano. Às vezes é simplesmente a pessoa que apoia, que gosta, que é leitor, que divulga. Também é parte desse movimento, que a gente não vive sem essas pessoas. Os cordelistas não vivem sem aqueles que gostam de ler o cordel, de propagar. Então, teria que ter um movimento que incorporasse todos. E esse corpo seria parte dessa batalha para que a gente pudesse definir políticas públicas que reforçasse e fortalecesse o cordel. Então, essa é uma batalha grande. Um pensamento, eu tenho um pensamento, eu tenho uma visão de mundo. Né? Eu tenho uma militância política, de mundo, de enxergar o mundo, de querer a transformação, de achar que a gente tem que fazer uma revolução nesse país. Eu entendo que as eleições em si não mudam a vida do povo. É importante ter o espaço para eleger os parlamentares, porque quando não tem é uma ditadura. Mas na minha cabeça, eu não vejo isso como uma solução, como que vai resolver os problemas do mundo. Se aqueles que estão embaixo não se levantam e não são os protagonistas da sua luta, da luta por seus interesses, do coletivo, não tem transformação. Nós vamos ficar sempre na mão de um grupo que domina. Então, eu tenho essa visão de mundo. Agora, eu vou exigir que você, Moisés, tenha a mesma visão de mundo que eu tenho? Não posso exigir. Cada um tem seu tempo, cada um tem seus passos. Agora, eu me afirmo. Eu tenho opinião, eu participo dos debates, das discussões. Agora, eu respeito aqueles que têm a opinião contrária, que têm, né, sua visão de mundo. Mas eu acho que o movimento tinha que ser construído nessa diversidade. Né? Abrindo espaço para todos, sem exclusão, para que todos possam ter direito de opinar suas ideias. Isso é riquíssimo. Nós vivemos num mundo à palma da mão. Cada dedo é diferente, mas tem o sentido deles. Né? Eles são fundamentais. Né? Mas cada um é diferente um do outro. Eu não posso exigir que sua cabeça seja igual à minha. Eu tenho 3 filhos, que já estão tudo criados. Então, esses 3 filhos, cada um tem um pensamento diferente, às vezes, em relação a uma temática, um tema. Eu me lembro quando eram meninos, que eles queriam ir para a Praia da Ridinha, né? E outros queriam ir para a Praia da Ponta Negra, ou a Praia do Forte, ficava debatendo qual é a praia que iria no domingo. Não, eu prefiro ir para a Ridinha, vamos para tal praia, tá? A gente tinha que reunir, sentar para ver qual a praia. E muitas vezes a ida à praia estava ligada às condições financeiras, porque ir para a Ponta Negra é mais distante, vai gastar mais. Aqui, daí para a Redinha é a praia do bairro que a gente morava. Então está a 7 quilômetros, está pertinho. Então, isso aí faz parte, ou seja, uma diversidade. Dentro de uma família você tem essas opiniões. Imagine dentro do movimento cordeliano. Então, esse respeito a gente tem que ter, essa diversidade. Agora, os cordelistas, ou aqueles que estão dentro do movimento, têm que entender a necessidade de se construir essa pauta unitária, para que a gente possa ter as nossas conquistas. Porque, senão, vamos ficar sempre divididos, sempre essa separação, e alguém com essas ideias separatistas, certo? Sendo plantada dentro do movimento, que não vai ajudar a fortalecer o movimento. Então, é um debate longo, Moisés. Precisava de várias horas para a gente chegar a um caminho. Mas é muito importante as discussões, né?
quando o poeta tocou, né, na Lei Aldir Blanc, justamente antes de iniciar, como disse, se aprovar dessa lei, eu me lembro que foi uma união, dos cordelistas, né, os próprios poetas cordelistas que se uniram, né, para, como diz, de fazer abaixo-assinado, de criar movimentos justamente para que fosse aprovada uma lei, né, em benefício à cultura, né, e somente e atingisse a literatura de cordel, somente está um pouco esquecida nesse cenário, né, da cultura. Agora a gente vê, né, que foi aprovada a lei Aldir Blanc. Aí eu fiz essa pergunta também para os outros poetas, agora, né, que o cordel deveria entrar mesmo de vez na educação, né, agora, não, como diz, é um momento, né, pelas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, como se diz, a lei foi aprovada, é uma estratégia, o poeta acha que é uma estratégia, essa lei Aldir Blanc, entrar nas escolas, igual o poeta estava falando, da questão de entrar, dos cordelistas entrar dentro das instituições públicas, né, seja rede pública, privada de ensino, né, e serem reconhecidos, remunerados, e levar o cordel como meio de alfabetização. Esse movimento ele foi mais amplo do que os cordelistas, né? Foram os artistas do Brasil inteiro, né? A turma do teatro, os cordelistas, foi todo mundo se juntaram. Era uma verba que estava lá né, na Secretaria de Cultura. Diante da crise que teve a Secretaria de Cultura, a mudança do Ministério para a Secretaria ao longo do tempo, né? A crise dos ministros, entra, sai, né? Isso aí permitiu não desenvolver nenhum tipo de política de auxílio. E aí o dinheiro ficou lá. E se descobrindo que esse dinheiro estava lá, que ele poderia ser utilizado para, inclusive, auxiliar agora os artistas nesse período da pandemia, começou a existir um movimento, inclusive dentro do Congresso Nacional, para que, inclusive, pudesse ser feito um projeto de lei para se apoiar nessa verba e alimentar essa rede de artistas, né? Principalmente os que necessitavam, que tinha uma dependência, inclusive, de receber esse dinheiro pelo trabalho realizado, né? Então, seus espetáculos, sobre os trabalhos, a venda dos seus materiais. Então, foi uma lei que veio socorrer. Só que nós estamos num país que a burocracia é grande, é gigantesca. E, em vez de facilitar, né, construir caminhos para que as pessoas pudessem receber esse dinheiro com mais facilidade, tem uma muralha burocrática, né, em que aí, inclusive, alguns municípios até desistiram de receber o dinheiro. Preferiram não receber a verba de quem enfrentar os trâmites burocráticos. Muitos municípios no estado não estavam nem preparados para desenvolver políticas públicas para a cultura. Muitos não tinham nem secretarias de cultura. Então, muitos abriram mão. Corre o risco agora, diante desse grau de burocratismo todo, dentro desses editais, de uma parte da verba voltar para o governo federal, porque não se conseguiu fazer uma distribuição, né? Os editais não garantem, né? Pelo grau de burocracia, muita gente vai desistindo e vai sobrar dinheiro, e esse dinheiro vai ter que retornar aos cofres. Isso mostra todo um grau de burocracia. Se essas secretarias municipais e estaduais tivessem um grau alto de organização, poderia desenvolver políticas que potencializassem, inclusive, para o próximo ano, você ter publicações de cordéis que pudessem chegar às escolas, né? Construir materiais que pudessem construir uma rede de poetas cordelistas que receberiam valores para desenvolver um trabalho nas escolas. Então, tem muitos projetos que podiam se desenvolver. Alguns tiveram essa preocupação de colocar, por exemplo, um dos projetos que nós ganhamos aqui na Estação do Cordel foi sobre o espaço, foi no município de Natal, e lá eles pedem uma contrapartida. Aí a gente faz uma carta de contrapartida dizendo o que é que a gente pode oferecer ao poder público no próximo ano. E nós escolhemos 2 escolas que a gente já vem desenvolvendo trabalho nessas escolas, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul, para retornar essas escolas agora e desenvolver um trabalho poético nosso nessas escolas. Entendeu?
Então, nós estamos caminhando para isso. E alguns projetos pedem essa contrapartida. Né? Outros foram de público. Nós ganhamos 2 aqui, de publicações de cordéis. Ganhamos 3, aí um eu tive que desistir, que era para publicação de cordéis. Um era um meu, um de Cláudia Borges, um de Tonha Mota, que são da estação. Né? Aí, como eu ganhei 5, eu tive que desistir de 2. Um que eu desisti foi justamente a publicação de um cordel. Né? Mas aí o de Tonha vai ser publicado, que é o Preconceito Mata, que ela vai abordar todos os elementos de preconceito na sociedade, é muito interessante o texto, e o outro é sobre a história da capoeira, de Cláudia Borges. Né? Entre os cordéis aprovados, esses foram os 2 aqui da estação, de membros da estação do cordel, que elas fizeram e vai ser publicado, e uma parte desses cordéis é justamente para ser distribuído nas cordeltecas das escolas, que aqui no estado, em algumas escolas municipais, existem as cordeltecas, que foram criadas em algumas escolas. Então, esse material, uma parte dele fica com o poeta e a outra parte vai como contrapartida do poeta para o poder público. Entendeu? Então, isso aí podia ter feito no país inteiro, ter desenvolvido os projetos que fizessem essa contrapartida, e nesse próximo ano, agora que o ano letivo, depois da vacina, voltar, né, a normalização, aí você teria material e poetas, né, com seus auxílios para desenvolver um trabalho no interior das escolas. Poderia ter sido um caminho. Algumas redes municipais e estaduais fizeram isso. E vai ter. Teria uma forma de garantir essa aplicação dentro das escolas. É importante isso. Mas eu acho que as secretarias de educação, as de cultura, poderiam se unir e desenvolver projetos permanentes no interior das escolas. Isso que você vem falando. A gente tem que exigir do gestor municipal e do gestor estadual que tenha políticas públicas. Agora, para isso, tem que estar organizado. Para pautar, para exigir. Justamente sobre isso, eu perguntar para o poeta. Falta em algumas secretarias de educação, né, tanto de nível estadual e federal, como diz, projetos voltados, né, para o desenvolvimento de cultura. O poeta estava citando São Paulo também, né? Morei lá no Sul, né, 10 anos. Como diz, os primeiros projetos de literatura de cordel eu comecei a desenvolver lá. Mas antes de eu ser cordelista, eu lembro que o governo do estado de São Paulo sempre, todo ano, promovia um projeto cultural, né, que era um método de intervenção até dos próprios professores, né, os próprios professores das escolas, e eles desenvolviam, né, esse projeto. Eu conseguia ver, eu fui professor lá da rede básica também, de geografia, por quase 4 anos, e eu lembro de, né, muitos cordelistas, né, professores, mas cordelistas nordestinos, desenvolvendo trabalho, né, de literatura de cordel, né, e sendo premiados, né, a própria Secretaria de Educação, né, premiava esses professores. Então, eu achei bastante interessante, é um trabalho bastante interessante, mas que falta, não sei se é desenvolvido ainda para o governo do estado de São Paulo, mas só que muitos governos, né, ou secretarias de educação, né, governos estaduais, não tem esse, como diz, não desenvolvem esse projeto, né, são projetos que, né, como diz, determinantes, realmente, o processo né, educativo, né, nas escolas, né, e eu tenho acompanhado que muitos, né, desenvolvem esse tipo de projetos, assim, embora em São Paulo, né, não é uma região, né, igual aqui para o Nordeste, que desenvolve cultura popular, né, mas consegue desenvolver projetos bastante interessantes em defesa da cultura, e até mesmo premiar esses projetos, premiar aqueles que estão, como diz, no cunho desses projetos, que estão participando, né?
Você acha que falta isso, de criar justamente, falta de promover esse tipo de projeto, né, de chamar a cultura, né, para o ambiente, para os espaços, né? O que o poeta acha disso? Nós estamos falando de um estado em que a boa parte da riqueza do país se concentra nele, né? Então, tem muitos recursos. Então, são secretarias de educação do estado, do município, dentro da cidade de São Paulo, que tem muitos recursos. E lá também, por outro lado, tem uma presença muito forte da arte, né? Os movimentos artísticos em São Paulo estão muito organizados, está muito presente, né? Isso são espaços assim que impulsionam qualquer projeto, né? Na educação, e por outro lado, a gente vê que a gente diz, a maior cidade nordestina é São Paulo, porque de fato se você for fazer a contagem de quantos nordestinos tem na cidade de São Paulo, você vai encontrar, sei lá, ou descendente deles, 7, 8, 10 milhões, né, de nordestinos, direto ou indiretamente, né, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Então, tem uma forte presença. Tem regiões inteiras de São Paulo, como a Zona Leste e a Zona Sul, que tem uma presença forte de nordestino. Então, a cultura, a arte, eles levaram para lá. Então, você vai encontrar muitos espaços que alimentam a nossa arte lá em São Paulo. É por isso que conseguiu extrapolar, o cordel conseguiu extrapolar para outros setores, que não é simplesmente nordestino, mas que abraçam, que gostam, que impulsionam, que se transformaram em cordelistas. Né? Hoje em São Paulo você vai encontrar vários cordelistas que são de origem genuinamente de outras regiões que não é do Nordeste. Então, tem muitos projetos para isso aí, né? Que há muita abertura para isso. E o movimento lá também se organizou para construir esses espaços. Como você diz, tem muitos poetas que desenvolvem há décadas um trabalho de cordel nas escolas, que vive, inclusive, do cordel na cidade de São Paulo. Tem muitos poetas. Então, é um movimento que, às vezes, a gente pensa que tem muito cordel no Nordeste. Mas se você for para uma cidade como São Paulo, a maior editora de cordel do país, durante muito tempo, foi uma editora de São Paulo, a editora Luzeiro, que divulgou o cordel, inclusive, para o Brasil inteiro. Verdade. E o que produziu lá, muitas vezes distribuía no Nordeste. Muitos cordéis feitos na Luzeiro, que é aquele tamanho de 32 páginas, era distribuído aqui no Nordeste. Muitas regiões do Nordeste, inclusive, conheciam aquele cordel propagado. Quer dizer, uma região que tinha um poder econômico, que desenvolveu, que tinha muito nordestino e que abraçou o cordel. Então, é por isso que a gente diz que o cordel não é simplesmente hoje nordestino, era brasileiro, está em todo canto. Para terminar, a gente podia ler um cordel, Moisés? Olha, o poeta, antes de terminar, o poeta fala, se apresenta a estação do cordel, né, o pessoal que ainda não conhece a estação do cordel, né, pode estar se apresentando, falando sobre a estação do cordel e falando sobre o Circo Natalense do Cordel aí. É o pessoal que ainda não conhece, né, e quer conhecer um pouco sobre essa casa de divulgação de cultura e o Circo Natalense do Cordel, que é feito aí na cidade de Natal. Em 2016, Moisés, os que estão assistindo, nós organizamos o Ciclo Natalense do Cordel, né? O Ciclo Natalense. Esse aqui foi de 2018. Mas em 2016 nós discutimos. E foi um momento em que a gente conseguiu levar algumas personagens do movimento cordeliano brasileiro para Natal, para aqui para Natal. Nós realizamos no Palácio da Cultura, né? Várias mesas de debate, né? Nós conseguimos levar para aquele ciclo natalense Varnesi Nascimento, que é um baiano que está em São Paulo. Conseguimos levar Aderaldo Luciano, que é paraibano, que está no Rio, que é um pesquisador. Conseguimos levar Isabel Nascimento, lá de Aracaju, né? Tinha mais outros personagens também do cordel e outros locais que não me recordo o nome agora.
Certo? Então, nós fizemos esse primeiro movimento junto com o movimento cordeliano do estado do Rio Grande do Norte. Então, fizemos várias mesas de debate, discussões, foi muito interessante. Foi 3 dias de intensas discussões sobre o cordel brasileiro. Depois, quando acaba em 2016, a turma que organizou, uma parte da turma, começou a fazer o debate da necessidade da gente construir um espaço, de ter um espaço coletivo, que desenvolvesse ações, né, que potencializasse o cordel. Aí foi quando veio a ideia da gente abrir um espaço no centro de Natal que fosse próximo a uma praça. Aí começamos a ir atrás de um local e conseguimos um local em frente a uma praça, que é a Praça Padre João Maria. Aí alugamos e inauguramos no dia 14 de março de 2017, no Dia da Poesia. E aí escolhemos o nome para ser Estação do Cordel. Era justamente uma estação que receberia pessoas, né? E aí com aquele intuito que eu já falei aqui para vocês, que não dialogasse apenas com cordel, né? Mas inclusive com os outros elementos da arte. E assim a gente fez. E a gente tem desenvolvido esse trabalho na estação e impulsionado vários projetos. Então, nós temos o Círculo Natalense do Cordel, que surgiu antes, mas a estação abraça com uma forma organizativa, e é mais um projeto da estação, e que a gente realizou agora o 5º, agora no início de dezembro, que foi online. Também com a participação de gente do país inteiro, com várias mesas de debate, discussões. Nós fizemos uma forma mais reduzida, mas para não passar, né, batido. Mas fizemos o 5º Ciclo Natalense do Cordel, né? E transmitimos nas redes, né? Mas além desse projeto, o ciclo, nós temos o Boi Misterioso, que é um boi, né? Que a gente sai com ele na cidade, nos eventos de festas, né? Com o pessoal tocando, o boi dançando, né? Nós temos o projeto A Estação do Cordel Vai à Praça, que inclusive já foi premiado em um dos editais municipais aqui da cidade de Natal. Nós temos o Forró na Praça, que é um projeto que a gente desenvolve a partir da nossa coordenadora, que é Tonha Mota, que é forrozeira, né, que é compositora de forró. Aí a gente faz o Forró na Praça. A gente tem também, começou a desenvolver, que a gente ainda não deu sequência, que é o Repente na Praça, que é a cantoria na praça, né? Junto com os poetas. Então, vários elementos que a gente desenvolve e que a gente acha muito importante, né, garantir e desenvolver no Centro Histórico de Natal. É um espaço em que a gente recebe as escolas, que a gente faz atividade com as escolas. Nesse período, inclusive, da existência da Estação do Cordel, vários outros movimentos surgiram, né? Lá na praça acontece o Chorinho, o Choro do Caçoá, que é um projeto, né, que Carlos Zen, Fernandinho idealizaram e estão tocando, e aí de frente à praça, que a gente entra como parceiro. Tem o Samba de Roda, que também surgiu lá na Estação do Cordel, né, que foi um projeto desenvolvido a partir do bando de Fabião, que é o Fabião das Queimadas, que é um dos primeiros rabequeiros aqui do Rio Grande do Norte, que desenvolveu, né, o repente da época, e que aí criou-se o Bando de Fabião, e esse Bando de Fabião ele desenvolve um trabalho com samba de roda, com reizado, né? A gente também transforma a estação como um espaço de debate, realizando os debates, com vários temas durante o ano inteiro. Então, é um espaço em que a gente fomenta muita cultura e a gente tem desenvolvido bastante o nosso trabalho, né? E sempre incorporando pessoas. Sempre a gente precisa de mais gente que se envolva, né? E a gente tenta fazer esse trabalho coletivo. Tanto que agora, nos editais, nós conseguimos desenvolver vários projetos, né? Esses projetos, a gente começou a elaborar os projetos, né? Criamos uma equipe para elaborar os projetos, e conseguimos aprovar, como eu falei para você, 4 na FUNCART e 11 na Fundação Estadual. Né? A partir dos projetos, das discussões, dos projetos que a gente desenvolve ao longo do tempo. Em 3 anos de Estação do Cordel, a gente tem feito coisas assim extraordinárias. E, inclusive, aberto para lançar vários poetas, né? Publicar textos de vários poetas.
Então é mais ou menos isso. Essa é a estação do cordel, certo? Que nós estamos desenvolvendo. Aí eu podia concluir, Moisés, com um poema, né? Pode concluir, mas está toda liberdade para concluir, finalizar a entrevista. Pode Eu vou ler concluir. algumas estrofes aqui do cordel que passou na premiação agora da Leão de Branco, mas eu terminei retirando ele, porque aqui a gente só podia ganhar 3 prêmios. E como eu tive a sorte de passar em 5, eu tive que desistir de 2. Aí um foi esse cordel, né, que é Viajando pela História do nosso Brasil. Eu vou ler algumas estrofes. Vamos fazer a viagem por dentro da nossa história, percorrer fato por fato, reavivar a memória, o sangue da humanidade jorrou da impiedade de quem faz do outro escória. Saíram por todo mundo, só saqueando a riqueza, escravizando e mandando, destruindo a natureza. Através do escravismo, graças ao capitalismo, brotou mentira e pobreza. A classe dos dominantes, amante de fazer guerra, para oprimir e explorar os habitantes da terra que vivem do seu trabalho sem contemplar o orvalho, a vida sangrando em serra. Ao longo de nossas vidas, falam de outra abordagem, revoltas são esquecidas numa pura sabotagem, na ótica dos vencedores, com seus atos de horrores, se faz muita pabulagem. Plantaram em nossa mente que o povo brasileiro é pacato e muito dócil, muito fiel e ordeiro, não se mete em confusão, detesta a revolução, nunca será um guerreiro. Esse pensamento veio direto de Portugal. Na esquadra, na bagagem, trouxeram todo o arsenal, plantando o mercantilismo, brotou o capitalismo, sua base, sua fase inicial. Pisaram na terra firme, desceram da nau gritando, as riquezas dessa ilha da coroa tem seu mando, já pertence ao velho mundo, sua posse em um segundo foi o clero abençoando. O povo que habitava aquela terra bonita, das águas mornas do mar, vendo a presença esquisita, não pensou o que seria, a partir daquele dia, a lei de rei jesuíta. Aí toda a história vai contando um pouco essa dominação, né, ibérica aqui no Brasil, a escravidão, o preconceito, as lutas que o Brasil desenvolveu aqui, o povo brasileiro desenvolveu para se libertar, para conquistar sua liberdade, sua independência. Aí eu conto nesse cordel. Então, um prazer enorme, Moisés, aboiador, você que a gente se conheceu, inclusive, no primeiro ano que a gente comemorava a Estação do Cordel, e que a gente desenvolveu uma brochura sobre a estação, você foi um dos que abraçou a ideia, participou, mandou a sua 10ª e está lá para conferir no livro, né? Está lá na memória agora da Estação do Cordel. Então, quando você fez o seu chamado para que eu pudesse participar aqui, eu disse, eu vou na hora. A gente tem que ver só o horário, o dia, e a gente tentou naquela primeira vez, teve problema na internet, que é uma coisa natural hoje, porque está sobrecarregado, né? Muita coisa, muitas lives, terminou caindo, e marcamos para hoje. Depois eu fui ver que era a véspera de Natal, e que a gente tinha muita coisa para fazer, uma correria danada, mas eu disse, não posso deixar de atender um chamado, né, de Moisés Aboiador. Então, estamos aqui, agradeço pela participação, fico honrado em estar com vocês, e um forte abraço a todos que estarão assistindo, estão assistindo ou estarão assistindo esse bate-papo aqui com Moisés Aboiador. Um forte abraço aí, que a gente possa, nesse próximo período, superar todas as mazelas que a gente encontra no meio do caminho. Uma delas é essa pandemia, essa crise sanitária, e a gente espera que chegue a vacina que possa proteger a humanidade que tem sofrido, né? Principalmente o povo pobre, desassistido do mundo inteiro, né? Então, um grande abraço da Estação do Cordel, e estamos abertos aqui para receber um dia, né, você aqui. Um abraço forte. Eu acho que voltou agora. Tá bom? Forte abraço, Moisés. Um abraço.
Felicitações, também digo mesmo, poeta, Nando Poeta, é um prazer ter recebido o poeta aqui, né, divulgando, né, falando um pouco sobre a literatura de cordel, né, explanando, expondo para nós, né, como diz o atual cenário da literatura de cordel. Foi uma honra ter o poeta aqui, né, e fica à disposição, o espaço aqui é aberto para mais vezes, se o poeta quiser participar, né, da live, do programa Mulher Trabalhadora em Entrevista de Cordel, o espaço aqui está aberto para o poeta participar, né, o poeta tem total liberdade, e então, só agradecer por essa entrevista e espero que o pessoal que acompanhou, os amigos do Nando Poeta, que acompanhou, os amigos do Mulher Trabalhador que acompanhou, possam, né, usufruir dessa entrevista, né, possa pegar também como aprendizado, né, entender como é que é o nosso meio da literatura de cordel, como é que é a nossa luta, a nossa resistência, né, em defesa da cultura, não só em defesa da cultura da literatura de cordel, a cultura nordestina, mas também a defesa, né, da educação, né, uma educação que se faz, né, que ela só se constrói também com cultura, e que sem cultura, né, a educação não anda, não desenvolve. Então, nós trazemos aqui a importância da cultura, da literatura de cordel, né, como agente no desenvolvimento da educação brasileira. Então, a gente só agradecer a vocês que participaram, né, e desejo a vocês aí um final de ano abençoado, na graça do Senhor, e agradeço a todos que participaram, os amigos do Ano Poeta, os amigos do Laborador, e fica a próxima live, né, o próximo programa, a próxima entrevista, né, nós estamos aguardando, e o convite é aberto ao Nando Poeta, e muito obrigado, Nando Poeta, por ter participado aqui com nós dessa live. Um abraço. É.